Então, bom dia, nós vamos começar agora a parte 9 do nosso programa, tá? Seria a aula 9, né? E não só isso, né? A gente vai, digamos, até agora, a gente falou assim, as últimas aulas, a gente estava falando de um período que é conhecido na historiografia, né? Como, como uma época, estou colocando aqui no chat, né? Um período que é a chamada Alta Idade Média, né? Que vai desde o final do Império Romano, do Ocidente, o ano 476, até, digamos aí, não existe uma data, mas a gente pode situar no nosso caso aqui, né? Até a separação entre Oriente e Ocidente, até o ano 1054, mais ou menos, tá? Esse é o período da Alta Idade Média, que é o que a gente falou até agora, né? Na última aula eu falei mais do Império do Oriente, né? E agora a gente vai começar uma terceira etapa, né? Digamos assim, de todo o programa, tá? Eu dividi o programa em três partes, né? A parte da história antiga, a parte da Alta Idade Média e a terceira parte de todo o programa é a Igreja na Baixa Idade Média, tá? Eu vou colocar aqui no chat vamos dizer, essa pequena divisão que eu fiz, né? Assim, ó, tá? Então tá lá. Então a gente começando a parte 3 do programa, né? Que é a Igreja na Baixa Idade Média, que pega do século XI, que é a partir do ano 1000 e pouquinho, século XI, até o século XV, tá? Que é o final do nosso curso de História Antiga Medieval, né? Até o século XV, ano 1400. Em concreto, em geral, se diz que termina a Idade Média justamente no ano, uma das datas, né, que se fixa, no ano 1453, que a gente é a queda do Império Romano do Oriente, né? Constantinopla desaparece, vira o que é a atual Turquia, tá? Em 1453. Então, é mais ou menos essa data desse período que agora a gente está começando. E a primeira aula, então, agora a aula 9, né? Seguindo a sequência do nosso programa, então, nós vamos falar das cruzadas, tá? Obviamente que, claro, a gente vai falar das cruzadas, eu vou falar bastante das cruzadas, né? Toda a aula vai ser, toda essa aula 9 das cruzadas, acho que provavelmente é essa aula, e mais, pelo menos mais duas ou três, né, que a gente vai falar. Mas o que importa, nos importa, quer dizer, as cruzadas, claro, importa muito, vamos dizer, uma época da história da igreja importante, né? Vocês têm aí as datas que eu coloquei, que é desde o ano 1096, que é a convocação da primeira cruzada, até o que se reconhece como a última cruzada desse ciclo, no ano 1254, tá? Então, você pega aí quase 200 anos, nós estamos falando, né? Então, é um período importante enfim, na história da igreja, um período longo na história da igreja, mas o que nos importa, além das cruzadas, é um pouco entender esse contexto todo, né? O contexto histórico das cruzadas, que é o que talvez nos interesse até um pouco mais, né? Do que a cruzada em si. Embora, digamos, as cruzadas têm um grande interesse, né? Para a história da igreja, como agora a gente vai falar. E a primeira coisa, então, que, né, a gente tem que tocar, aí, como tá, eu mandei aqui nesse nosso esqueminha que eu fiz para facilitar, vocês acompanharem, eu chamei assim, causas e ambiente das cruzadas. Tá? Então, no fundo, vamos falar um pouquinho, né, dessa, vamos dizer, da igreja nessa época, tá? No começo, que estamos falando no começo do século XI, né? Lá pelo ano 1000 e pouco, tá? Até agora eu falei bastante, né? Quer dizer, na aula 8 eu falei do Oriente, a gente parou mais ou menos na separação, lá o ano 1054. Então, nessa época, né, o que estava acontecendo, o que acabou gerando, né, as cruzadas? Bom, antes de mais nada, eu queria começar, eu vou começar então falando o que são as cruzadas, né? Se fala bastante, mas o pessoal às vezes confunde as coisas e, enfim, às vezes também existe esse tema das cruzadas, existe muito mito, né? Muitas mentiras também, enfim, muitas invenções que se fala sobre essa época. E eu espero, né, que com essas aulas vocês fiquem com uma ideia mais correta a respeito desse tema histórico. Então, o que são as cruzadas? Né? Só para a gente definir, para depois agora a gente vai falar um pouco das causas, né? Mas a gente pode definir assim como as cruzadas foram expedições militares, né? Expedições militares contra os muçulmanos, contra os muçulmanos ou islâmicos, né? Mesma coisa, contra os muçulmanos, para conquistar ou defender os lugares onde Cristo esteve.
né? Ou seja, a Terra Santa. Tá? Mas isso era muito importante para os homens medievais. Né? Vamos assim, puxa, os lugares onde Cristo esteve, onde a gente, então, foram tomados pelos muçulmanos, pelos islâmicos, e agora a gente vai retomar. Tá? Bom, então, isso são as cruzadas, essas expedições militares, tá? E com uma motivação religiosa, tá? Acho que seria importante, tá? Isso é muito importante, com uma motivação religiosa, né? Eu estou até notando que eu não tinha colocado aqui na minha, que é o que nos importa mais, né? Religiosa, tá? Então, e claro, e esse conceito, essa ideia das cruzadas, você criar uma expedição militar para invadir, retomar a terra da mão dos infiéis, é uma ideia que expandiu-se, digamos até já entrado a Idade Moderna. Tá? Havia uma ideia de cruzada, por exemplo, quando Portugal chegou no Brasil, quando os navegadores portugueses chegaram nas terras aqui brasileiras, havia, né, essa noção de cruzada. Tanto que a expedição do Estado português, vamos chamar assim, na época não havia o Estado, né, como a gente entende hoje, mas, era uma expedição, digamos, organizada pela coroa, ela foi uma expedição, digamos, organizada, né, sob o sinal da cruz, né? Então, Pedro Álvares Cabral tinha nas suas caravelas lá a cruz, que era uma cruz que tem toda a relação com as cruzadas, tá? A gente vai falar mais para frente, que a relação com as cruzadas vinha dos templários, tá? Que foi uma ordem militar que surgiu nessa época aí, que a gente vai falar agora na sequência, certo? Então, as cruzadas foram isso, foram expedições militares com motivos religiosos, de motivação religiosa, né? Para tomar a Terra Santa das mãos dos infiéis, ou no caso, os infiéis aí são os muçulmanos nessa época. Aí, mas, claro, isso é muito importante entender, né, todo o contexto né, dessa época. Então, vamos lá. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar nesse sentido, né, do que a gente vai falar dos cruzados, quais eram qual era o ambiente, né, da Europa e quais foram as causas das cruzadas. Então, em primeiro lugar, acho que é importante a gente falar, né, do tema da Terra Santa, né, a Terra Santa. Então, a gente lembra que logo que Constantino foi o primeiro imperador romano, né, que apoiou os cristãos, ele incentivou, né, financiou uma expedição da sua mãe, Santa Helena, né, que foi até a Terra Santa justamente visitar os lugares onde Cristo tinha vivido, né? Ela trouxe muitas relíquias, ela descobriu a Santa Cruz de Cristo, né, que estava lá enterrado. Foi possível, bem, agora não vê o caso, né, não dá, eu já expliquei, né, isso, mas enfim, foi muito possível isso e é muito real, né? Não é uma coisa inventada, né? São coisas que têm uma comprovação, algumas mais, outras menos, mas uma comprovação arqueológica muito forte, né? Desses lugares, e até hoje se faz, até recentemente, né? Se tem feito muito mais escavações arqueológicas e uma pesquisa muito mais fina desses lugares da Terra Santa. Mas, enfim, o que nos importa é que logo no começo, então, né? Você vê que os cristãos deram muito valor à Terra Santa, né? A visitar esses lugares. Isso vem, né, durante toda a história, tá? Até o ano 1000. Evidentemente, né, que, vamos dizer, as viagens, principalmente da parte do Ocidente, quando avança lá, quando podemos dizer o ano 500, 600, o ano 900, né, nessa época em que também houve a feudalização da Europa, as viagens eram bem menos frequentes, né? Mas, ou seja, não havia, vamos assim, levas de cristãos indo à Terra Santa como a gente tem hoje, né? Que é um lugar turístico e vai muita gente. Mas havia, tá? Mas havia essas expedições, havia mosteiros, né, na Terra Santa, etc. Mas, claro, a maior parte dos cristãos que visitavam a Terra Santa, isso sem dúvida nenhuma, né, eram os cristãos do Oriente, tá? Quer dizer, a gente lembra que a Terra Santa, depois eu vou mostrar aqui um mapa, quando falar da primeira expedição, ela estava dentro, digamos assim, do território da Igreja Oriental, tá? Um pouco sobre a influência de Constantinopla, né? A gente estava falando na aula passada
igreja do Oriente, igreja do Ocidente, certo? Então havia expedições, elas no começo, talvez na época de Constantino eram mais, depois diminuiu bastante, no caso do Ocidente, mas do Oriente os cristãos iam visitar. Por volta do ano 650, né, a gente sabe que há um fenômeno que começa, vamos dizer assim, nasce a religião islâmica, a religião maometana, de Maomé, na Península Arábica, e a partir do ano já, isso 622, 632, 640, já começa a invasão, né? Lá por volta do ano 630, mais ou menos, 635, se não me engano, os muçulmanos tomam a Síria, que seria, né, a região ali mais para o norte da Terra Santa, e um pouquinho depois ocupam Jerusalém, tá? Tanto que é dessa época aí que, quando a primeira ocupação de Jerusalém por parte dos muçulmanos, eles já Jerusalém é um território, né, digamos assim, sagrado para eles, porque eles acreditavam que Maomé, né, inclusive Maomé contava no Corão que ele teria sido levado, né, de uma forma sobrenatural, miraculosa até Jerusalém, e de lá ele subiu ao céu, né? Então, e de onde? Exatamente do lugar onde foi o sacrifício de Abraão, né? Que por sua vez é o lugar onde foi construído o templo de Jerusalém. Mas que nessa época, né, a gente estava no ano 600, não havia templo, o templo tinha sido destruído lá no ano 70, ou melhor, no ano 150 depois de Cristo, na época de Adriano. Então, eles encontraram lá, não tinha nada. E ocuparam exatamente no lugar onde estava o templo de Jerusalém e fizeram uma mesquita, né, que é a chamada Mesquita da Rocha. E que até hoje, se vocês pegam qualquer foto de Jerusalém, vai aparecer lá a esplanada do templo, né, que é aquele muro grande, e em cima uma mesquita, né, aquela lá é uma mesquita muçulmana, e aí toda a esplanada do templo, né, que Nosso Senhor esteve, visitou, onde havia o templo, né, o templo de Salomão, né, que tinha sido reconstruído, feito por Herodes, né, já um pouquinho antes do nascimento de Cristo, lá pelo ano enfim, lá acho que é 30 ou 20 antes de Cristo, né? Herodes fez o templo que Nosso Senhor Jesus Cristo conheceu, né? Enfim, então toda aquela região, né, que é em cima do templo hoje é um território islâmico, muçulmano. Daí a gente entende, digamos, a tensão que existe lá entre os judeus, né, que é o templo de Jerusalém, e os muçulmanos. E Jerusalém é uma cidade, né, judaica, e os judeus, então, podem chegar até só a região mais perto do que era o antigo templo de Jerusalém, um muro, né, dessa esplanada do templo, que hoje é chamado Muro das Lamentações, né, que é lá onde os judeus ortodoxos vão, e é o lugar mais próximo do templo, né, do lugar onde nasceu de Sion, né, onde Abraão também fez o sacrifício de Isaac, né, então, por isso é chamado Muro das Lamentações. Bom, eu estou dizendo assim mais para a gente chegar até os dias atuais, que é muito interessante, né? Mas voltando, então, dizia que os povos islâmicos, então, eles no ano 630, eles já tomaram aquela região de Jerusalém. Mas acontece que, aí é interessante, né, que essa relação entre a igreja, né, seja a igreja do Oriente, seja a igreja do Ocidente, e os povos islâmicos, nem sempre foi uma relação totalmente conflituosa, a ponto que de fato, a maior parte dos anos, os muçulmanos permitiam que os cristãos fossem, né, até Jerusalém. Até porque, né, com isso gerava dinheiro, eles, né, claro que todos os cristãos que fossem tinham que pagar pedágios, né, para entrar em Jerusalém, para visitar Jerusalém, e mais ou menos ficou assim, tá? Jerusalém tinha sido ocupada pelos povos islâmicos, o templo, como era uma questão assim, digamos, para os cristãos, né, para nós cristãos não tem assim tanta importância, né, no sentido, né, tem sim religiosa muito para os judeus, mas para os cristãos nem tanto. Então tudo bem, deixaram lá os muçulmanos, eles também vão lá rezar, né, na, é, na Mesquita da Rocha, né, e
e tudo bem, né? E os cristãos iam e visitavam, né? Sobretudo o Santo Sepulcro, né? O lugar onde Cristo foi sepultado, que acho que é o lugar mais importante agora, né? De Jerusalém, que na Basílica do Santo Sepulcro está o sepulcro onde Jesus foi, né? Onde Jesus ressuscitou, né? E depois está também no mesmo complexo da Basílica do Santo Sepulcro, está também o lugar onde Cristo foi crucificado, né? Que é um lugar bem próximo, de modo que a Basílica pega tudo. Né? Então, ali era o lugar onde se visitava, os cristãos iam até Belém, né? Belém era um lugar também muito importante, onde se visitava. A gente lembra que São Jerônimo, né? Aí foi antes até dos muçulmanos, né? São Jerônimo foi morar em Belém, porque quis estar lá perto do onde Cristo tinha nascido, etc. Então, havia, assim, essa relação, tá? E não era uma relação sempre conflituosa, né? No sentido que, não, cristãos não podem entrar aqui. Acontece que no ano 1071, né, quer dizer, vem, digamos, um povo islâmico, porque os povos são diferentes, né? Você tem os árabes, tem os sírios, tem os persas, tem os turcos, né? Tem os povos, os mouros, que assim chamados são os povos africanos. Todos esses são povos islâmicos, mas não são árabes, são povos diferentes, tá? O Egito é muito importante, que foi islamizado também nessa época, então tem os egípcios. Então havia muito, né? Você vê que há uma variedade muito grande de povos. E nesse caso, um povo, né? Um povo, no ano 1071, ele digamos assim, quando ele toma a região, é um povo islâmico, que é os turcos, né? Os turcos seljúcidas, chamados assim, turcos seljúcidas, eles tomam Jerusalém, e no caso agora dos turcos, eles proíbem a entrada dos cristãos. E não só isso, eles também começam a perseguir os cristãos, né? Por volta, assim, uns 70 anos antes, eles tinham feito lá uma espécie de uma espécie não, eles crucificaram 60 cristãos ali na Terra Santa por perseguição religiosa. E, claro, e nessa época, então, como os turcos eles já não negociam com os cristãos, já impedem a ida dos cristãos à Terra Santa, eles passam a ser uma ameaça real também para a Igreja do Oriente, principalmente, tá? Para Constantinopla, porque Constantinopla está mais perto ali, né? A gente está falando da Síria, então Constantinopla está mais próximo disto. Tá? E depois a gente vai ver que a primeira cruzada nasce quando o imperador bizantino pede ajuda, né? Ao Papa, pede ajuda ao Ocidente para conter, né, esse perigo dos turcos. Mas passa, a partir desse ano 1071, passa a ser um problema, né? Por um problema. Só que é importante também entender o seguinte, até agora, né, vamos assim, até o ano 1096, quando começa a primeira cruzada, não tinha havido, digamos assim, campanhas militares dos cristãos para ir à Terra Santa. Né? Não tinha. Por quê? Porque também a própria cristandade ela não estava tão unida, né? Vamos dizer assim, o Papa não tinha vamos assim, um prestígio tal, né, de convocar uma cruzada e todo mundo aderir. Tá? Então, aí vem um outro fator, que vai ser nessa época, muito por causa, veja, a época de São Gregório Magno, né? Né, por volta assim do ano, justamente esse ano, começo do século XI, ele consegue, digamos, unificar mais a cristandade, né? Ele consegue, o papado passa a ter um prestígio, né? Inclusive um prestígio até sobre as outras autoridades lá dos outros reis. Então o papado tem né, esse prestígio. E então a igreja adota, né, a partir de São Gregório, adota essa consciência mais comunitária, né? E a gente vai ver que a cruzada nasce com uma convocação do Papa, tá? Depois eu vou falar, quando falar da primeira cruzada, mais especificamente, tá? Mas enfim, eu queria dizer que a partir do ano 1071, com a tomada dos turcos seljúcidas em Jerusalém, que eles tomaram de outros povos muçulmanos que estavam lá, mas que impedem as peregrinações à Terra Santa e passa a ser uma ameaça ao Império Bizantino, então isso é o que vai gerar a primeira cruzada. Mas depois, uma coisa muito importante que eu queria dizer também, assim, para a gente entender as cruzadas, é o seguinte, é a mentalidade medieval, né?
Nessa mentalidade medieval, a gente podia dizer assim, dois elementos que estavam na cabeça de todo mundo. Isso que a maior parte dos historiadores não entendem, né, no sentido, não que não entendem, mas passam por cima, né? E com isso, e por causa disso, são incapazes de entender as cruzadas mesmo, né? No sentido, quer dizer, quais foram as motivações profundas das cruzadas. Que é duas coisas, eu falava, que é o ideal de cavalaria e os desejos missionários, tá? Então, que estão juntos. O que é o ideal de cavalaria? Né? O cavaleiro medieval, quem já deve ter ouvido falar, essas coisas que aparecem no cinema, o cavaleiro medieval, claro que às vezes existe também muita lenda, assim, né? Mas havia esse ideal, assim, o ideal, o que é o cavaleiro medieval? Aquele homem como o Dom Quixote, né? Um personagem da literatura, mas aquele homem, né? Que por um ideal, né? Um ideal verdadeiro, e nessa época não existe nenhum ideal que não seja um ideal religioso, né? De serviço a Deus, ele passa a lutar e batalhar e dedicar a sua vida por ideais grandes, por ideais de defesa da cristandade, pela cristandade, pelo seu Senhor, pela sua amada, né? Ou seja, que o desejo de você lutar por algo, lutar assim, militarmente mesmo, né? Pegar uma armadura e tal, era muito vivo na época da Idade Média, né? Então era muito comum esses cavaleiros cristãos. É daí que a gente vai entender o surgimento dos templários, vai surgir no contexto das cruzadas, né? Eu já vou falar do surgimento deles, mas que nasce desse ideal, que já existia na Idade Média do Ocidente, né? Agora estou falando do Ocidente, propriamente. Do Oriente não havia tanto essa visão, mas de uma pessoa que né, diante de Deus se entregava para assim como para ser um militar, né, para lutar e batalhar por algum ideal, um ideal santo, um ideal de Deus, um ideal da igreja, né? Então esse era o cavaleiro medieval, né? E é muito comum às vezes as pessoas solitárias, as pessoas que faziam isso por por um ideal profundo mesmo dele com Deus, não era simplesmente, não era algo econômico, era algo que muitas vezes uma pessoa para ser cavaleiro, ele tinha que gastar dinheiro, tá? Ele não tinha nenhuma vantagem econômica, né, para ser cavaleiro medieval, pelo contrário, ele tinha que comprar, aliás, cada um, não havia exércitos organizados nessa época, cada um tinha que comprar a sua própria armadura, a sua própria espada, né? Ele tinha que pagar o seu pajem, né? Vamos dizer assim, a pessoa que ia acompanhá-lo ali, né? Ele tinha que comprar os seus cavalos, né? Vamos dizer assim, então esse era o cavaleiro medieval, era muito comum. Também passa a ser muito comum aliás, isso é próprio de toda a cristandade, mas esses desejos missionários, esses desejos assim de levar a palavra de Deus para lugares mais afastados, né? Esse desejo de converter os povos infiéis. Me vem agora, né, porque recentemente a gente lembrou a Santa Teresa de Lisieux, desculpa, Santa Teresa de Jesus, né, dia 15 de outubro. Então me fez lembrar aquela história que acho que todos vocês conhecem, né, de Santa Teresa, quando ela era pequena, ela conta que ela escutava, né, que ela morava em Ávila e estava justamente numa fronteira, né, entre os povos cristãos e os povos muçulmanos. Então ela sabia, né, que os muçulmanos estavam ali, era vizinho, né, da sua cidade, que se ela andasse, né, naquela direção, ela ia encontrar esses povos muçulmanos que não conheciam Cristo. Então um dia ela com o seu irmãozinho Rodrigo, eles decidiram falar, vamos lá e vamos lutar por Cristo, né? Vamos converter os povos muçulmanos. Ou seja, era uma criança, né? Então, e fez isso, e saiu de casa e foi em direção, né? Claro que não chegou, porque devia ser muitos dias de caminhada, né? E daí já foram atrás da pequena Teresa para devolver. Mas isso era o ideal missionário que havia, um ideal também, esse ideal cavalheiresco, tá? Que era a mentalidade muito da época. Claro, e tudo isso a gente pode dizer assim que é uma mentalidade, é um sentimento religioso profundo, né, de doação, de entrega. E foi isso então que gerou as cruzadas, né? Então isso que eu falava, né, a religiosidade medieval, né, com essa mentalidade muito forte
dessa mentalidade de honra, de doação, que é a mentalidade, a gente pode chamar assim, a mentalidade cavaleiresca, né? E esses desejos missionários foram, talvez, o fator talvez, mais importante das cruzadas. E depois a gente vai ver, depois em cada cruzada, a gente vai voltar a falar, claro que em cada cruzada vão aparecer outros interesses também, tá? Interesses de ordem, às vezes, econômicas, de ordem política, né? Às vezes interesses particulares, né? Muitos, às vezes, por exemplo, né? Que aí tem mais a ver com a religiosidade, mas por exemplo, havia uma ideia de digamos, quando muitos que iam para as cruzadas, de redimir os seus pecados, né? Digamos assim, puxa, eu tive uma vida ruim, agora eu vou lutar por Cristo, então era como a redenção dos pecados. Havia na Idade Média também, nessa época das cruzadas, para a gente entender a religiosidade, e se dizia isso, né? O Papa chegou a dizer isso. Eu já respondo a pergunta, muito boa, fizeram uma pergunta aqui, mas eu dizia que, desculpa, me fugiu o que eu ia falar, dos ideais de cavalaria e tal, que eu ia falar um pouco da religião. Então, digamos que muitos iam para redimir os seus pecados, né? Então, se ele tinha uma vida ruim, eles iam redimir os seus pecados. E eu queria dizer que, para essas pessoas que iam às cruzadas, era considerado como, essas pessoas eram consideradas como o fato de ir a cruzadas paralelo a um voto religioso, né? Assim como a pessoa fazia o voto de castidade, obediência, pobreza, né? Quando a pessoa se decidia ir às cruzadas, era a mesma coisa, no sentido, né, o valor que tinha aquilo, né? Puxa, eu estou aqui pagando os meus pecados, eu estou indo às cruzadas e, portanto, né, Deus vai me olhar com misericórdia, com piedade, né? Esse era o desejo, o ambiente, tá? Dentro de todo aquele contexto, daquele teor de vida medieval, que era um teor violento, era uma sociedade assim mais, digamos assim, mais precária, né, no sentido de não havia tanta tecnologia, né, digamos, enfim, né, onde às vezes as pessoas exageravam um pouco, eram mais também, digamos, mais desequilibrados, né, então, claro, a gente sabe, né, que nas cidades houve também muitos episódios de violência, né, às vezes de violência desmedida, já vamos falar, entender melhor, tá? Então, tudo isso é para dizer um pouco o contexto das cruzadas. Eu agradeço aqui, fizeram uma pergunta, né, que fala assim, esse ideal não foi originado no Concílio de Clermont. Agora eu vou falar, o Concílio de Clermont foi o concílio que convocou as cruzadas, mas evidentemente essas coisas que eu estou falando fazem parte da mentalidade. A mentalidade, segundo o Fernando Brodel, que é um historiador famoso, né, ele diz que a mentalidade é um aspecto da história de longa duração, que você não cria de uma hora para outra. Vamos supor, né, que agora eu pegue aqui e faça um vídeo para todos os católicos, né, vamos assim, convocando para que, digamos assim, façam uma passeata lá, sei lá, uma passeata na frente do Congresso Nacional, né, e invada o Congresso e tire todos os deputados lá que estão, vamos supor, que estão perseguindo a igreja, né? E se eu falasse isso hoje, o pessoal ia falar, pô, esse padre está louco, né? Eu acho que está exagerando, é um cara radical, né? De fato, entende? Ninguém ia acolher, né? E quando chega o Concílio de Clermont, eu já vou falar agora mesmo, por que as pessoas acolhem? Porque já havia uma mentalidade, tá? Então, isso aí não pode, esse tipo de coisa não pode ser gerado por um episódio. Não, foi gerado. Isso que eu estou falando, essa mentalidade medieval, foi gerada, uma mistura um pouco, né, digamos, de como funcionava o Império Romano, com aquela mistura dos povos germânicos, né, que eram muito vinculados, né, ao seu chefe, né, também mais um elemento também das próprias circunstâncias geográficas de isolamento, né, na Europa medieval, né, e depois também de que todos os homens ali tinham que defender mesmo a terra, né,
dos povos normandos que estavam atacando antes dos bárbaros. Então, você vê que, quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma questão assim de 5 séculos, né? Lá desde o final do Império Romano até chegamos agora no ano 1000. Então, tudo isso vai formando, tá? Então, é um processo muito longo que você forma uma mentalidade, tá? É claro que existem mudanças na história que geram mudanças mais rápidas. A gente está vivendo, por exemplo, essa mudança da tecnologia, das redes sociais, que faz com que, de fato, digamos, as coisas há 30 anos atrás eram bem diferentes, porque não tinha internet, né? As coisas, inclusive até do ponto de vista religioso mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, a difusão de ideias, né, de ideias católicas e ideias da fé, até de um modo bastante positivo, né? Digamos, essa democratização, ou seja, todo mundo pode ver tudo, escutar tudo na sua casa, né? Qualquer pessoa tendo um celular, né? Tá, certas pessoas mais, assim, miseráveis, tal, que não tem mais dificuldade, mas é uma minoria até, né? Digamos, em geral, de uma forma ou de outra, as pessoas conseguem ter acesso, né, a tudo. Isso é uma revolução muito forte e que vai mudar, está mudando a mentalidade de um modo mais rápido, né? Mas quando a gente fala rápido, é uma questão de gerações, pelo menos 50 anos, 100 anos. Tá bom, enfim. Acho que eu me alonguei demais. Mas então, agora, então esse é o contexto das cruzadas. Eu acho que na medida que eu for falando das cruzadas, vocês vão entendendo melhor. Então, eu queria falar agora, nesses últimos minutos da nossa aula, daí depois vocês podem me perguntar, porque eu acho que isso gera muita dúvida, né, muito interesse, né, com certeza. Então, eu queria falar um pouquinho, vou pôr aqui no chat, sobre eu dividi assim, a aula das 3 primeiras cruzadas. Hoje eu não vou falar das 3, vou falar só da primeira, né, para ver como que começa, depois daí nas outras aulas eu falo das outras, né. Ó, eu pus aqui no chat, tá? Então, as 3 primeiras cruzadas, que é no ano 1096 até o ano 1192, tá? Então, temos esses 100 anos aí. E como é que começou? Então, vamos falar a primeira cruzada, que começa tem um ano bem claro, que é o ano 1096, a gente vai, que partiu a primeira cruzada, né? Então, em primeiro lugar, a primeira causa, né, o primeiro motivo da cruzada foi quando o imperador bizantino, Aleixo I, ele pede ajuda à igreja, né, para conter as pressões muçulmanas, né? Por sua vez, né, a igreja já estava preocupada, de fato, estava havendo perseguições aos cristãos e morte por serem cristãos. Como dizia, isso não é que acontecesse sempre, né, mas com certa frequência acontecia. O Império Bizantino sente-se ameaçado, né, por causa desses turcos seljúcidas que tinham dominado, né, toda a região, e então pedem ao Papa Urbano, então pedem a ajuda ao Papa. E o Papa Urbano II, né, que tinha começado seu pontificado no ano 1088, né, ele vai ficar até 1099, ele convoca o chamado Concílio de Clermont, né, Concílio de Clermont, na França, e por que a França? Né? Porque lá havia muitos cavaleiros, a França era o lugar, por excelência, desse feudalismo, né? Então, ali havia condições mesmo, havia pessoas dispostas a isso, e o Papa faz uma convocação apaixonada, né? Apaixonada de que os cristãos têm que se unir, porque os infiéis, né? Aqueles que não conhecem a Cristo, que não amam a Cristo, tomaram a Terra Santa, né? E que nós, os cristãos, deviam retomar essa Terra Santa. Para o Império Bizantino, isso era muito importante, não tanto não havia um interesse econômico na Terra Santa. Aliás, isso é interessante também, né? A Terra Santa não valia, assim, do ponto de vista financeiro, não valia para nada, porque não tem uma boa agricultura, não tem, digamos assim, metais preciosos de importância, enfim, não tem nada assim que para aquela época tivesse algum valor, né? Mas, claro, para o Império Bizantino era importante se ter cristãos ali na região, mais cristãos, então isso ia facilitar, né,
o seu combate contra esses povos muçulmanos, e ia diminuir a pressão também em Constantinopla, porque Constantinopla já estava sendo pressionada e podia ser invadida a qualquer momento. Ela estava sempre lutando, já fazia um tempo, tá? Já desde lá o século VIII, mas agora é como se aumentasse ainda mais. Tá? Então, o imperador bizantino pede, o Papa Urbano II convoca no ano 1095, no Concílio de Clermont, né? E nasce, e isso é impressionante, um grande movimento popular. E a ideia era justamente, digamos assim, de assumir a cruz, né? De pôr a cruz. Por quê? Porque era um sinal, já desde o princípio, o sinal dos cruzados, ou seja, de um soldado que ia lutar na Terra Santa, era a cruz. Então, as pessoas costuravam a cruz no braço, costuravam a cruz no peito, né? Em qualquer... Naquela época não havia uniforme, não havia, né? Quer dizer, as confecções eram bem, vamos dizer assim, bem primárias, né? Cada lugar fazia a sua, mas o pessoal pegava as cruzes e costurava na sua roupa. Então, ele passava a ser um cruzado, ou seja, era aquele que tinha escutado a convocação do Papa e que estava disposto a ir até a Terra Santa, né? Só mais uns minutinhos, eu queria mostrar aqui, eu tenho uns mapas, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu vou mostrar, daí a gente já termina só esse início, né, da Terra, esse início aí olha que legal aqui, perfeito. Então, vocês estão vendo, né? Então, aqui a gente tem a gente tem aqui um mapa dessa Terra Santa, desculpa, da Primeira Cruzada, tá? Então, o Papa estava aqui em Clermont, eu não sei exatamente onde é, mas é perto de Paris, aqui, né? Parece. Então, ele convoca. E o pessoal nasce, como eu disse, um movimento popular, ou seja, muita gente está disposta e querendo ir até a Terra Santa, que está aqui, ó, Jerusalém, tá? Então, nasce, em primeiro lugar, um movimento popular mesmo, de Pedro, o eremita, né, que era um pregador, um religioso, um eremita, que começa aqui, que assume, aliás, muitos fizeram isso, né, assumiram a convocação do Papa e começa a pregar, né, ele passa cidade em cidade pregando a necessidade de ir vamos assim, de resgatar Jerusalém, né? Então, aqui aparece Bruges, né, que seria a atual mais ou menos atual colônia, que seria o sul da Alemanha, e é nessa região que ele consegue reunir muitas pessoas, Pedro Eremita, e é o primeiro que parte, né? Ele parte no ano 1096, ou final do ano 1095, e parte aqui, ó, por terra, tá vendo? Até Jerusalém, tá? Então, ele vai passando Ratisbona, seria a Alemanha, né? Passando aqui seria aqui mais ou menos a região dos povos eslavos, né? A região da Tchecoslováquia, né? República Tcheca atual, né? Mas que era já os tchecos, né? Era um povo, e chegavam até Constantinopla, né? A ideia era que se todo esse exército ia até Constantinopla, e aqui eles recebiam armas, recebiam apoio, descansavam, né? E para poder, digamos assim, também ajudados pelos bizantinos, ou gregos, tá? Aqui é a mesma coisa, vou falar bizantinos, gregos, ajudados pelos gregos, bizantinos, eles atacavam finalmente Jerusalém, tá? Então, primeiro, então esse movimento de Pedro Eremita é um movimento popular mesmo, de pessoas que o seguem, vão, né, com o que podem, em direção a Constantinopla, né? Se calcula que pode ser cerca assim, de 20 mil homens, né? Claro, nessas peregrinações se diziam que era importante ir homens que pudessem lutar, só que às vezes o homem levava também a sua família, levava a sua esposa, né? Levava os seus filhos, né? Cada cavaleiro tinha que levar também, às vezes, 2 ou 3 que o ajudassem. Então, era como uma espécie de peregrinação popular mesmo, né? Em direção à Terra Santa. Mas não foi só Pedro Eremita. Daí também reuniram, foram pelo menos 3 companhias militares que se reuniram, uma de Colônia, outra dessa região da Normandia, aqui, ó, que seria a atual França, e reuniram, digamos, tropas e foram até Constantinopla. A mais importante, que é de Godofredo de Bouillon, digamos aqui, o Godofredo de Bouillon, ele vai pela Itália,
né, chega até Bari, atravessa aqui por mar, né, aí vão barcos que conduzem tal, e vai direto para Constantinopla. Essa aqui é a expedição militar mais bem sucedida. E que depois, então, ó, isso começou em 1096. E toda essa turma, então, eles conseguem, né, se reunir e tal, e no ano 1099 tomam Jerusalém. Tá? Então, foi a primeira cruzada foi muito bem sucedida. Então, só olha aqui o mapa, só para terminar. Então, olha, você tem aqui, seria o que é, digamos, a igreja do Ocidente, né? Que você pega principalmente a região do Império, o antigo Império Franco, né? A região do sul da Alemanha, que fazia parte do Império Franco também, né? Aqui você tinha também um pedacinho, né? Que alguns cristãos já tinham conseguido reconquistar algumas terras da mão dos muçulmanos, tá? Depois você tem aqui em rosa, era a região do Império Bizantino, então você sempre Constantinopla. Aqui seria a região da Bulgária, mais ou menos, né, a atual Bulgária. E depois toda essa parte aqui da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, né? A Turquia pega toda essa região aqui. Mas, ó, tá vendo? Ó, Antioquia, Edessa vão ser cidades importantes para os cruzados, que pegam também na fronteira entre o Império Bizantino e o Império, digamos assim, digamos, o Império não, né? A região islamizada, tá? Que eram povos diferentes, vários povos diferentes, mas todos povos muçulmanos, tá? Que é essa região aqui mais nesse verde aqui, tá? Então aqui dá para vocês terem uma ideia um pouco, né, de como que era a geografia da época. Acho que isso é importante vocês terem na cabeça. E com isso, pessoal, já passei, né, um pouco o tempo. Eu termino então essa primeira aula, para vocês entenderem como que começam as cruzadas. Depois a gente vai falando, vou falar ainda um pouquinho dessa primeira cruzada, como é que terminou, né, um pouquinho as campanhas militares, e depois a gente vai falar das outras cruzadas também nas próximas aulas, certo? Então, com isso eu termino essa primeira parte da nossa aula 9 sobre as cruzadas. Opa.